Olá pessoas, eu sou a Natasha Henneman, este é o Redemoinhando e hoje eu vim mostrar pra vocês todos os livros novos que chegaram aqui em casa no mês de março de 2022. Este é o Book Haul. E vamos começar por marcadores que eu recebi do Clube Leia Latinos. É um clube a que eu aderi esse ano, comandado pela Jéssica Matos, do canal Jéssica Matos. Então aqui tem um bilhetinho dela, 2 adesivinhos de adesão ao clube e os marcadores lindos, maravilhosos, né? Que eu já tô muito ansiosa pra usar. Eu queria já ter usado, inclusive, só que estavam guardados pra eu mostrar aqui no vídeo. Então agora eu vou poder usar nos livros do clube. Muito obrigada pelo envio. Vocês veem quando o negócio é feito com amor e com carinho, é de alta qualidade. E tudo que a Jéssica faz também é de qualidade. Vejam o vídeo que eu vou deixar aí no box de descrição pra você ver do que se trata o Clube Leia Latinos. Só vou dizer que todos que a gente leu até agora foram excelentes. Assim, desde que eu entrei, né? Eu entrei em janeiro de 2022. Então os 3 que a gente leu até agora eu achei maravilhosos. Também recebi da minha inscrita misteriosa do Rio de Janeiro 2 presentes. Um deles é o Não Aceite Caramelos de Estranhos, da Andrea Jeftanovic, pela editora Mundaréu. A tradução é de Luiz Reyes Gil. A autora é chilena. Esse é um livro de contos bem curtinho, faz parte da coleção Nós Outros, da editora Mundaréu. E eu achei que era um livro sobre, assim, narrado sempre por crianças. Mas nada aqui na sinopse está dizendo isso, então pode ser que tenha sido só uma impressão minha. Inclusive, eu vou deixar aí no box de descrição o link para compra desses livros na Amazon, caso você se interesse, mas eu recomendo que vocês também deem uma olhadinha na sinopse, porque tudo que eu falo no book haul acaba sendo um pouco assim, a minha impressão inicial sobre o livro, mas eu não li ainda. Então eu só vou contando pra vocês o que eu acho que ele fala, tá? Sobre o que eu acho que ele é. Nesse caso aqui, na sinopse, tá dizendo que fala sobre um ambiente familiar e as relações íntimas, que são palcos de frustrações, temores e perturbações, amores profundos e grandes esperanças. Então, pelo jeito, tem a ver mais com o ambiente familiar. E, aliás, é um livro muito elogiado, viu? Eu já ouvi muita gente dizendo que foi a melhor leitura de 2021, por exemplo. E o outro que eu também mostrei é o No Seu Pescoço, da Chimamanda Ngozi Adichie, pela Companhia das Letras, tradução de Júlia Romeu. E esse livro eu já li, mas eu gostei muito. Eu tinha lido na versão e-book, eu tinha a versão digital desse livro. São contos da Chimamanda, e a Chimamanda não é uma das minhas autoras favoritas, diferentemente da maioria das pessoas por aí, né? O pessoal ama muito os livros da Chimamanda. Eu gosto, mas não são livros que super me empolgam. E realmente os contos dela eu gostei bastante, então eu fiquei muito feliz de ter a edição física para eu poder reler, porque já faz algum tempinho que eu li pela primeira vez. Inscrita, muito obrigada pelo carinho de sempre, eu amo os livros que você me manda. Recebi da Lilica, do canal Comparando Livros. Vejam o canal da Lilica, ela é sensacional, ela conecta tudo que ela tá lendo. Ela traz alguns insights muito bacanas, os projetos, ela é uma pessoa extremamente criativa, então vejam lá o canal dela, que tá aí no box de descrição, tá bom? Canal Comparando Livros. Ela me enviou de aniversário atrasado, Em Ondas, do A.J. Dungo, não sei assim que se fala o nome dele, pela editora Nemo. A tradução é do Érico Assis. E este livro é um quadrinho, e pelo que eu entendi, esse livro é uma graphic novel, então é uma história que se fecha ali mesmo, em si mesma, não tem um segundo volume, e fala sobre a namorada desse autor, A.J. Dungo. Ele é ilustrador e ele também é surfista, e a namorada dele foi que introduziu ele ao surf, pelo que eu entendi. Ela era muito apaixonada por surf, ela teve câncer e faleceu disso, então o livro é meio que uma homenagem a namorada dele. Deve ser extremamente emocionante, vou chorar, com certeza. Lilica, muito obrigada. O Caleb, do podcast O Nome do Livro, recomenda muito esse livro, e ele é bom de quadrinhos, viu? O Caleb, ele é meio que um especialista em quadrinhos, e eu gosto desses quadrinhos meio autobiográficos e melancólicos, e eu acho que esse vai ser maravilhoso. Lilica,
muito obrigada, você é sempre incrível e sensível comigo. E ganhei 2 livros da minha amiga a Nayara, também de aniversário, e chegou em março só. O livro O Reino Transcendente, da Yaa Gyasi, pela editora Rocco, e tradução é de Valdeia Barcelos. Este livro foi recomendado pela Luana, do canal Abstração Coletiva, e do podcast Nome do Livro também. A autora é de Gana e vive nos Estados Unidos. E o primeiro livro dela, chamado O Caminho de Casa, eu já li e gostei demais. O Caminho de Casa fala sobre várias gerações de uma mesma família. Começa em Gana e termina nos Estados Unidos. Cada capítulo é sobre uma geração diferente. E fala muito sobre escravidão, sobre o processo do tráfico de pessoas escravizadas da África para as Américas. Então é um livro pesado, mas eu gostei da maneira que ele é costurado, que ele é contado, gostei das personagens, do enredo, tudo. E aí fiquei ansiosa para ler esse segundo, O Reino Transcendente, que fala sobre imigração. Fala sobre uma família imigrante de Gana para os Estados Unidos, mas se passa nos dias atuais, e a protagonista é doutoranda de neurociência, se eu não me engano, numa universidade lá nos Estados Unidos. E é um livro que também vai falar sobre as relações familiares deles, sobre essas dificuldades, claro, ligadas ao racismo, à imigração e várias outras coisas. E o outro que a Nay me presenteou foi O Pagador de Promessas, do Dias Gomes, pela editora Bertrand Brasil. Dias Gomes, grande dramaturgo brasileiro, eu faço coleção dos livros dele, acho que não dá pra vocês verem daí da câmera, mas na estante que tá lá em cima eu tenho já 3 livros dele, esse é o 4º. O Pagador de Promessas é uma das peças mais famosas dele e eu não conheço, então eu fiquei ansiosa. Conta a história do Zé do Burro, que tá tentando cumprir uma promessa que ele fez pra Yansan, que se confunde ali com Santa Bárbara, né? Mas ele tá sendo meio que impedido de cumprir essa promessa. Diz que o final é muito bombástico, então estou curiosa. Nay, muito obrigada pelos presentes, você também é maravilhosa. E vamos às cortesias e parcerias que eu recebi das editoras. Começando pela editora Planeta, eu recebi esse livro do selo Minotauro. Gente, eu não estou aguentando essa capa, eu achei ela muito maravilhosa. O livro é Os Gregos, do Isaac Asimov, como eu disse, pela editora Planeta, Planeta Minotauro. E a tradução foi feita do espanhol pelo Luis Reyes Gil também. A capa, deixa eu até ver quem fez a capa. Capa e ilustração de Paula Cruz. Parabéns, Paula, achei muito lindo. É um livro de não ficção do Isaac Asimov, eu nem sabia que ele escrevia não ficção, e fala sobre a história grega. Aqui no sumário a gente consegue ver, ele vai falar sobre o período micênico, o período helenístico, vários outros. E eu fiquei curiosa, porque eu não sabia dessa veia historiográfica do Isaac Asimov. Vamos ver o que eu vou achar. Eu sempre sou meio crítica, né, com as questões de história, mas o livro me causou uma ótima impressão da parte visual, assim. Muito obrigada, Editora Planeta, pelo envio. A Companhia das Letras me enviou um combo. Eu recebi 5 livros da Companhia das Letras em março. O primeiro deles, Uma Rosa Só, da Muriel Barberry, pela Companhia. Tradução, ai, olha só, veio até com umas pétalas de rosa dentro. A tradução do livro é da Rosa Freire da Guiar. E a Muriel Barberry ficou famosa pelo livro A Elegância do Ouriço, é um livro que eu gosto muito. Ela é bem delicada e sensível também nos temas que ela trata, principalmente nos personagens que ela monta. Eu acho ela muito cuidadosa com os personagens e eu gostei da premissa desse livro. A protagonista é francesa, assim como a autora, mas o pai dela é japonês e ela não conheceu o pai. Mas o pai dela falece e ela precisa ir ao Japão para a leitura do testamento do pai. E lá no Japão ela vai acabar fazendo vários passeios e conhecendo várias pessoas ligadas ao pai dela. Então é meio que uma maneira indireta que ela tem de conhecer o pai dela. E eu gostei muito dessa ideia da Muriel Barberry, espero que ela tenha executado bem. Quando eu ler eu venho contar pra vocês, e a capa também gostei, segue a mesma linha gráfica dos outros livros dela. A companhia também me enviou Confissões de uma Máscara, do Yukio Mishima,
tradução do japonês de Jaqueline Nabeta. O Yukio Noshima foi um autor japonês super importante agora do período contemporâneo, século XX, e esse livro é de 1949. Conta a história de um menino que vai descobrindo a sua sexualidade, ele descobre que é gay, mas pelo jeito é um livro assim também um pouco pesado na temática, porque esse menino sente que precisa esconder essa característica dele da sexualidade. Daí vem a ideia de máscara, né? Ele precisa ficar dissimulando aquilo que ele sente ou a maneira que ele quer viver, e a gente vai acompanhando isso. Pelo jeito tem muito de autobiografia aqui nesse livro. O autor tinha muitas questões com a sexualidade dele e em 1970 ele se suicidou em nome da tradição e do imperador, ele, o autor. Eu acho que esse livro deve ser bem esclarecedor a respeito da vida do próprio autor, apesar de ser um livro de ficção. A Companhia também me mandou um livro de poesias e eu adoro essa coleção da Companhia das Letras. O livro é Trabalhar Cansa, de Cesare Pavese, tradução e introdução de Maurício Santana Dias. Inclusive o livro é bilíngue, essa coleção muitas vezes traz o texto original, na língua original de um lado e em português do outro. Os livros da Wisława Szymborska são dessa coleção e eu gosto muito. E esse autor é italiano, eu não conhecia. E a poesia dele parece que é uma poesia bem política, uma poesia ligada à população ali da região do autor, que é o Piemonte, na Itália. Fala sobre os trabalhadores, os camponeses, as prostitutas, os ladrões, os bêbados, esses personagens da vida comum. E isso me despertou muita curiosidade. Eu não sou uma pessoa muito de poesia, mas esses temas me atraem muito. Então, obrigada, Companhia, por essa descoberta. E eles me enviaram 2 livros do autor argentino Alan Pauls. Um deles, A Metade Fantasma, traduzido por Joseli Viana Batista. Pelo que eu entendi, é a história de um cara que não gosta da vida digital, que se apaixona por uma moça que fica viajando por aí. Então a única maneira que ele teria de manter o relacionamento seria por vias digitais. E aí ele fica um pouco nesse dilema, foi o que eu entendi da sinopse aqui que eu li rapidinho. E aqui no verso do livro fala sobre o protagonista ser anacrônico em relação ao tempo que nós vivemos, né? Que exige que a gente se ligue muito nas coisas digitais, e fala que esse livro é uma porta de entrada para pensarmos a nossa própria relação com a imaterialidade dos encontros do século XXI. E eu gostei da capa, gente. Eu gostei desses 2 projetos, né? Que estão bem interligados. É um projeto gráfico semelhante e eu gostei dessas escolhas aqui. E este outro, que é bem mais gordinho, parece que é um livro já meio clássico da literatura contemporânea argentina. Chama-se O Passado, traduzido por Joseli Viana Batista também. E conta a história de um casal que se separa depois de 12 anos juntos. E o homem retoma a vida dele, tem outros relacionamentos, mas a mulher continua reaparecendo na vida dele de vez em quando. Então vai também pensar a questão de relacionamentos, amor, essas turbulências emocionais que acontecem nesse tipo de situação. Companhia, muito obrigada pelos envios, pelas cortesias. Eu lerei assim que possível, porque todos esses livros me agradaram muito pelas sinopses. E tenho poucas compras para mostrar. Eu comprei 3 livros, 4, e um deles de financiamento coletivo chegou no mês de março. O primeiro livro que eu comprei, eu prometi que eu ia mostrar aqui no Book Haul, é este livro aqui, chamado Isabelivro de Poesia, escrito pelo Pedro Menchik. O Pedro é meu amigo de infância, de adolescência, de vida adulta também. Ele mora agora nos Estados Unidos, mas estudamos juntos. E ele tá sempre aqui assistindo aos vídeos do canal, então ele pediu para eu mostrar o livro aqui. Esse livro é uma edição especial que eu e meus amigos produzimos na ocasião do aniversário da minha melhor amiga, Isabela. Porque o Pedro, que eu chamo de Menchik, eu chamo ele pelo sobrenome, né? O Menchik escrevia poesias para Isa. E todos os poemas deste livro têm a ver com animais e o nome da Isabela envolvidos. É um livro de homenagem a ela mesma, homenagem pelo aniversário dela. E a responsável
por todo o projeto gráfico do livro é a Julie, minha amiga que é designer, maravilhosa, incrível. Olha só como ficou lindo, ela colocou no finalzinho as fotos de todos nós com a Isa. E a Karina repaginou o livro, fez uma versão pocket, que é essa aqui. E eu comprei, claro, porque eu precisava de uma edição do Isabelivro depois Itza. Itza porque a gente chama Isabela de Itza. Então o Pedro adora fazer esses trocadilhos. E aqui, inclusive, um autógrafo do autor. Arrasou! Muito bom, agora eu estou muito feliz de ter esse livro na minha estante. O que eu comprei num financiamento coletivo e recebi agora em março foi o Muito Tempo Nenhum, da editora Histórias Incompletas. Esse livro tem 5 contos de autores diferentes, autores nacionais contemporâneos: Bruno Nepo, Francisco Barbosa, Jaeci Oliveira, Ni Ramos e T.S. Dantas. A editora Histórias Incompletas é uma editora independente, comandada pelo meu amigo Bruno Nepo, que é autor e apresentador lá do canal Filosofares. Outro canal incrível, maravilhoso. Vejam, por favor, que eu vou deixar o link aí no box de descrição. E eu vou deixar aí na descrição também o link pro Instagram do Histórias Incompletas, da editora. Porque eles estão com chamadas abertas, não sei se quando vocês estiverem vendo esse vídeo ainda estará, mas chamadas abertas para autores nacionais que querem publicar distopias. E eles vão de vez em quando fazer essas chamadas. Se você é escritor, se você tem contos e gostaria de publicar, essa editora é uma possibilidade, tá? Claro que tem que atender aos requisitos que eles estão pedindo ali na hora. Mas o Bruno é uma pessoa extremamente idônea, então é garantido, tá bom? Não é enrolação, não é enganação. O Bruno cumpre tudo aquilo que ele promete. Então, ó, veio marcador, veio cartinha. E esse é um livro que tem 5 histórias de ficção, de fantasia. Tem personagens diversos, são histórias de aventura. Então, só aqui no final, ó, no verso do livro, tá dizendo: nenhum de nós sabe a força que tem até precisar enfrentar uma corrida contra o tempo e... Aí vai falar o que cada um dos contos fala, né? Retomar o poder usurpado por um marido tirano, salvar o seu irmão raptado por espíritos da floresta, recuperar a fonte de vida do seu mundo, atravessar uma ponte antes que ela desapareça e não ser alcançado por uma entidade maligna. Então, eu acho que vai ser um livro muito legal e eu tô ansiosa para conhecer esses autores novos que eu nunca li no campo da ficção. Parabéns, Bruno, todos os autores e a editora Histórias Incompletas também. E aí na Amazon eu acabei fazendo uma compra de 3 livros. O primeiro deles, Teogonia, A Origem dos Deuses, de Hesíodo. Essa edição é da Iluminuras. O estudo e a tradução são de Já Torrano, que é especialista em cultura grega, mitologia, nesse caso. E esse livro também tem uma parte bilíngue em grego, que pra mim não adianta muito, e em português do outro lado, contando sobre a origem dos deuses, a origem do mundo, a origem do ser humano, de acordo com Hesíodo. É o poema do Hesíodo com alguns textos de apoio. Então eu achei sensacional. E eu quis esse livro porque eu estava preparando um trabalho para os meus alunos e eu queria usar um poema mitológico. Também adquiri o livro Avante Mulheres, Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã e outros textos, da Olympe de Gouges pela Edipro. Prefácio de Gláucia Fracaro e tradução de Leandro Cardoso Marques da Silva. A Olympe de Gouges foi uma autora, uma filósofa também e revolucionária francesa. Ela propôs a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, em complemento à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa, e muitas outras coisas. Ela também foi abolicionista, etc. Eu falei um pouquinho rapidamente sobre ela no vídeo de leituras do mês de março, porque eu li um quadrinho, uma graphic novel biográfica dessa filósofa, e aí eu resolvi comprar o livro que está disponível aqui no Brasil com um pouco da obra dela. Então tem alguns textos curtos e a própria Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, alguns textos de crítica, o testamento que ela fez, porque a Olympe de Gouges foi condenada pela Revolução Francesa por ser, entre aspas, antirrevolucionária, por questionar algumas decisões ali dos revolucionários, e ela foi guilhotinada. Então, mais uma mulher filósofa pra gente conhecer a fundo. E comprei um de literatura chamado Sede, de Amélie Nothomb,
pela editora Tusquets. A tradução é de Gisela Bergonzoni. E esse livro foi dica do Gui, do Instagram Estante Acumulada. Siga o Gui lá no Instagram, que ele dá dicas excelentes, não só de livros, mas também de filmes, séries. Eu vou deixar o arroba dele aí no box de descrição. E eu sou uma pessoa que gosta muito de livros que reinterpretam coisas sagradas, né? Passagens bíblicas, por exemplo. Nesse caso, Jesus está na prisão esperando o momento de ser crucificado e está rememorando alguns aspectos da vida dele, alguns acontecimentos pelos quais ele passou, algumas cobranças que ele sofreu, está encarando o medo da morte que está chegando. Então, eu gosto muito, muito, muito dessa pegada, dessa temática, assim. E é um livro com uma letra bem grandinha, então acho que vai ser rápido e a minha expectativa está bem alta, espero gostar. A autora é belga, eu não conhecia ela. Então, Gui, muito obrigada pela dica, eu segui, comprei. E é isso, gente, esses foram os livros que chegaram aqui na minha estante em março. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aí nos comentários se você conhecia algum desses livros, se você tem vontade de ler ou se você já leu algum deles. Obrigada por acompanharem. A pausa aqui no canal continua, tá bom? Eu só vou manter por enquanto os vídeos de leituras e book haul, para não atrasar com isso. Mas logo eu consigo voltar ao ritmo normal de um vídeo por semana, tá? Um beijo, a gente se fala nos próximos e tchau!